Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência VCK Digital, mais precisamente aqui no Empresariado Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e como você sabe, toda semana eu estou por aqui trazendo sempre um convidado super especial para a gente poder conversar, né, se conectar com algumas informações que são é, é, tragas pelo nosso convidado, né? Ele vem aqui para poder falar um pouquinho da história dele, história de sucesso, desafios, e a gente sabe que ao longo desses 2 anos é o que a gente mais tem feito aqui, né? Convidando pessoas, empreendedores de diversas áreas, na intenção da gente poder conhecer um pouquinho do trabalho, conhecer um pouquinho do negócio, conhecer os principais desafios, e hoje não vai ser diferente, tá? Hoje a gente também está com uma profissional muito competente que está aqui para conversar com a gente. Vale lembrar que todas as informações que eu trouxe aqui neste episódio você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referia a telefone de contato, quando eu me referia a endereço, site, rede social, corre na descrição desse vídeo aqui, porque é através dele que você vai conhecer o trabalho dela, tá? Já estou adiantando aqui, tá certo? E vamos lá, o seguinte, outra informação super importante que eu quero trazer para vocês é o seguinte: esse episódio é o tipo de episódio de utilidade pública. A gente vai trazer algumas informações aqui que eu tenho certeza que de repente você deve estar precisando aí e vocês vão entender já já, tá certo? Outra informação muito importante é, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para a nossa convidada, aproveita aqui a descrição desse vídeo para você correr lá e fazer sua pergunta que a gente encaminha para ela e ela, no momento oportuno, ou ela ou a equipe dela responde para você com certeza. Outra informação importante é que pega esse link e compartilha no grupo da família, dos amigos, que eu tenho certeza que o assunto que a gente vai estar trazendo aqui hoje, com certeza vai te ajudar em algum momento. De alguma forma ele vai te ajudar, tá certo? Então vamos parar de cerimônia. Eu tenho o prazer de convidar aqui para participar do Perspectiva Podcast Carolina Barreto. Palmas, senhoras e senhores. Carolina Barreto, advogados e associados. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme estar aqui com você. Ela é muito agitada, muito elétrica, e hoje aqui é o tipo de conversa que a gente a gente precisa que você fique bem à vontade para a gente poder conversar bastante, conhecer um pouquinho. Não é a primeira vez que você participa de podcast, então para você vai tirar de letra, ok? Não vamos ter dificuldade, pode ter certeza. Vamos lá, a Carolina está aqui com a gente para conversar, para a gente conhecer um pouquinho da jornada dela. E a primeira pergunta que eu te faço, Carolina, é: quem é você? Quem é a Carolina? Carolina é uma pessoa agitada, né? Como você já identificou, advogada, obstinada, mãe de 3 filhos. Eu tenho um de 22 anos que estuda medicina, nenhum quis advocacia, né? Não sei por quê. Um de 17 que faz nutrição e o de 10 que ainda não sabe o que será na vida, né? Mas alguma coisa ele tem que ser. E sou muito feliz na advocacia, porque tenho a advocacia como uma profissão, não só para realizar sonhos, ganhar dinheiro, obviamente, mas para poder satisfazer pessoas, famílias, relações pessoais, que é uma coisa que me envolve demais. A família, o emocional das pessoas, o equilíbrio das pessoas. E eu acho que a advocacia, eu não me vejo em outra profissão. Que legal, olha só. Eu estava conversando agora há pouco nos bastidores, você hoje dispõe de uma equipe enorme para poder conduzir todo o trabalho que você faz, né? Mas antes da gente chegar nessa parte da equipe, eu queria saber assim, como é que começou essa sua paixão pelo direito? Eu era pequenininha, eu dizia que ia ser delegada, né, para minha mãe. Minha mãe morreu com 51 anos, bem jovem. E eu tinha 20, mais ou menos. Eu, mãe, eu vou ser delegada. E ela, ai, minha filha vai ser delegada, eu vou aprontar para ela me soltar, aquela brincadeira. E foi eu sempre muito comunicativa, sempre querendo resolver tudo de todo mundo. E entrei na faculdade, obstinada a ser delegada. Só que minha mãe faleceu e as condições financeiras não eram tão apropriadas para eu parar de trabalhar e estudar para um concurso, porque é um concurso hoje e na época já era renúncia, né? Eu vou fazer 18 anos já de advocacia. Bastante tempo. E acabei indo, me envolvendo na advocacia aos poucos e aquele dinheiro imediato, né, que você ganha, que não é tão rentável a advocacia no começo, mas ela pode vir a ser muito rentável. Você foi suprindo as suas necessidades e foi crescendo até que em um determinado momento eu era advogada, cheia de clientes, escritório, problemas e não consigo mais fazer nada da vida. Olha só. E o legal disso tudo é que você acaba, não sei nem se acostumando com tudo isso, né? Com essa vida agitada, os problemas que você tem que resolver no dia a dia. E isso, de certa forma, acaba fazendo, passando, assim, passa a ser um hobby para ti. Acho que imagino que
diante de tanto tempo já na área, e esse tipo de atividade já te faz bem, né, assim, pro dia a dia? Me faz bem, me faz muito bem. Eu sou muito feliz na advocacia, sou muito feliz dormindo, acordando. Hoje eu estava indo deixar minha filha na faculdade e a gente pensando juntas, né, qual seria a profissão que eu me encaixaria? Nenhuma. Ela: "Mãe, eu não vejo a senhora em nenhuma outra profissão. Eu não consigo ver, porque eu vejo a senhora realmente como essa pessoa que resolve problema, que gosta. Porque a senhora gosta de pegar o problema e resolver. Eu não gosto dos meus, né, mas os dos outros a gente pega e resolve e eu sinto uma satisfação muito grande com isso." Legal. Como manter a essência da advocacia em tempos de tantas mudanças, né? Que a gente sabe que acontecem muitas coisas e a gente hoje está presenciando essa mudança no que se refere ao digital, né? A gente percebe que algumas coisas vêm para ajudar e você percebe que alguma coisa chega a atrapalhar ou não? Milton, eu posso dizer que essa nova era, né, da tecnologia, ela tem abarrotado muito a vida das pessoas com demandas e compromissos. Então, tudo tem um lado positivo e um negativo. Ficou mais fácil você se posicionar, muito mais fácil, muito melhor, muito mais prático, mas ao mesmo tempo tornou-se um mercado mais concorrido. E eu acho que, por mais que você tenha uma facilidade, uma condição até financeira de se posicionar melhor no mercado, de investir na sua profissão, a gente tem que seguir sempre no caminho da retidão, procurando o que é certo, não passar por cima de ninguém, porque não é difícil hoje você se posicionar, não é difícil hoje você ser um advogado ou uma advogada. Difícil é você se esbarrar aí com coisas erradas, com pessoas que às vezes querem te olhar para te criticar. Muitas vezes eu deixei de participar até de podcast, de me posicionar na internet, de fazer um vídeo, porque eu ouvia tanta coisa que me colocava para baixo, mas ao mesmo tempo que me colocava para cima era tão especial que me sustenta até hoje. Mas assim, é difícil se manter firme na advocacia em tempos hoje de tanta tecnologia, tanta demanda. Mas se você tiver um olhar mais brando e você conseguir filtrar tudo que você recebe, eu posso te dizer que é até melhor do que antes. Com certeza. E aí quando eu paro para, assim, às vezes ou outra, a gente recebe alguns leads, né? Algumas pessoas interessadas no trabalho de marketing, e eu percebo que alguns advogados mais antigos, né, mais velhos, eles ainda não entenderam essa nova forma de se posicionar. Eu vejo deles que nenhum Instagram tem, não tem um perfil do Google, não tem. E aí eu fico me perguntando, poxa, tá vendo uma tremenda de uma oportunidade, até porque se você não tiver no digital, gente, antigamente eram as páginas amarelas, né, que anunciava no jornal. Hoje, infelizmente, não tem mais, né, não tem mais isso, né? Então, realmente hoje tem advogado que tem dificuldade de olhar para a lente, para a câmera, para falar. E eu vejo que isso não é um problema para você. Não, não é um problema para mim, eu não tenho essa dificuldade. Eu Mas já acho. teve, Não, nunca nunca teve. tive. Olha Eu só. acho pelo contrário, às vezes eu até me pergunto por que que as pessoas têm essa dificuldade, porque a advocacia ela é uma profissão tão importante, é tão bom falar do que a gente faz, do que a gente vive, aqueles resultados que nós trazemos, eu acho que o resultado positivo na advocacia, ele traz e ele eleva a palavra esperança. E eu não sei como é que hoje um advogado vive, talvez ele sobrevive, sem se posicionar na internet de uma forma mínima possível, porque quando você vai comprar uma blusa, você vai na loja, você pega na blusa, no tecido, veste, mas quando você vai contratar um serviço, você não vê. Eu digo que a coisa mais cara hoje é um serviço, porque você contrata, você não cheira, você não leva, você não pega, você espera. Então, se a pessoa tem a oportunidade de conhecer a Carol que tirou férias semana passada, a Carol, uma pessoa que ela gosta disso, gosta daquilo. A Carol tem 3 filhos, a Carol é um ser humano. Olha a Carol falando sobre o assunto que eu quero contratar, que legal, ela entende. Olha a Carol lá no Hamilton, a Carol, pro Hamilton ter chamado a Carol, é porque a Carol é boa. Então, assim, não, é assim, eu não consigo ver uma pessoa hoje que não consegue usar a internet para poder colher frutos e poder também ajudar o próximo, porque a internet serve para isso também. Com certeza. Ó, e assim, falando um pouquinho das suas especialidades, eu vejo aqui uma das suas habilidades, conflitos familiares. Qual o maior desafio em lidar com emoções e direitos ao mesmo tempo? Como é que você faz isso? Não é fácil. É a área que eu mais gosto, porque eu tenho aquela satisfação, nem é a que eu mais ganho, certo? Não se ganha tanto assim como nas outras áreas, direito de família.
É a área mais desgastante, mas você restaurar uma família não tem preço. E quando eu falo de restaurar famílias, eu não falo de fazer um marido voltar com a ex-mulher, porque, né, nem sempre essa possibilidade existe. Mas eu falo de restaurar relações. As pessoas olham os conflitos familiares como algo que acabou. Você está de um lado e a pessoa está do outro. E não é assim. Eu não vejo conflito familiar dessa forma. Eu tento resolver o conflito e quando ele está caminhando, eu tento encaixar novamente aquelas pessoas no ritmo de vida que elas possam ter uma relação saudável. Porque se o conflito ele é familiar, é porque tem laços, né? Sim. E você romper laços, porque não dá para viver com laços rompidos, que um dia foram efetivamente laços, né? Então, o mais difícil hoje do direito de família é você lidar com o emocional. Eu te falei até que eu tenho que colocar a pessoa dentro do centro de equilíbrio dela para poder tirar uma decisão. Às vezes nem eu estou no meu centro de equilíbrio, mas eu tenho que esquecer de mim e lembrar que ela está esperando de mim mais do que aquilo que ela está me pagando. Imagino. Então, é muito importante direito de família. Aí tem essa questão de filhos e tal, e aí acho que já é uma pitadazinha a mais, né? Principalmente, né? Claro, tem bens, não sei o quê, separados. E assim, eu imagino que de todos esses conflitos deve ter algum que marcou para você, que foi que você julgava assim, cara, isso aqui não vai dar para mim, vai dar não, como é que vai Tem, ser? tem um conflito que foi aí a nível nacional, conhecido a Olha, nível nacional, e hoje a família se restaurou. coisa boa. Conflitaram, brigaram, separaram, discutiram, partilharam e com o tempo voltaram e estão simplesmente muito felizes. E eu tenho uma pitadinha aí nessa volta, porque eu tive essa percepção, as pessoas acham que eu me separei, eu briguei, eu fiz uma confusão, pronto, eu não sou digna mais de voltar para aquela relação. E quem é que erra? É. Todo mundo erra e todo mundo tem direito a restaurar a sua família. E esse conflito foi bem difícil, mas hoje, o caso superado, eu não posso nem falar. É. Mas foi uma superação muito grande. Em que momento você acha que se deve procurar a ajuda, né, o suporte de um advogado para poder resolver problemas mais delicados, digamos assim. Porque a gente sabe que existem N fatores. Em que momento você acha que é necessário solicitar esse suporte, buscar esse suporte? Eu sou suspeita para falar sobre a advocacia ser um suporte em qualquer área da vida. Sim. Mas se hoje você dissesse, Carol, tira a advocacia da tua vida e me responde, a advocacia realmente é importante em todas as áreas da vida? Claro que ela é. Se você vai casar, eu preciso de um advogado para casar? Precisa. Estruture o seu plano futuro familiar. Evite brigas lá na frente, evite problemas, as coisas acontecem. A gente não casa pensando em separar. E também quem casa e quer ficar para sempre junto não vai estar preocupado com patrimônio. Então as coisas podem andar de forma equilibrada. Uma empresa que tem um advogado numa área preventiva, ela tem muito mais possibilidade de ter sucesso do que uma empresa que vai ter ali só no problema. A advocacia é essencial de forma prévia. E essa cultura, infelizmente, a gente não tem. Olha, Mas ela é sim essencial, importante, para mim ela é indispensável. perfeito. Bom, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com a Carolina Barreto, ela é advogada. A gente vai divulgar aqui as redes sociais dela aqui para você. Mas antes de eu divulgar as redes sociais, me fala onde é que a gente pode encontrar o teu escritório. Fica onde? Fica na Santos Dumont, no Complexo São Mateus, pertinho ali da Praia do Futuro. E bem localizado, para ir lá de fácil acesso. E quando desce ainda dá para tomar um lanche, Olha, passear, que tem tudo no prédio. perfeito. Então, ó, as redes sociais é advogada Carolina Barreto. Esse é o arroba dela. É o pessoal, esse, né? É, esse é o Advogada pessoal. Eu trabalho com o pessoal e com o profissional. e o corporativo, que é o Carolina Barreto Advogados, Que é o correto? corporativo, eu tenho uma Corporativo. equipe auxiliando e respondendo, porque tem uma demanda maior, né? Certo. E esse aqui é advogada da mulher. Advogada Carolina Barreto. Advogada da mulher. A advogada da mulher é um perfil que a gente criou para poder atender alguns casos mais especiais e porque o próprio nome Advogada da Mulher trazia aquelas pessoas de uma forma mais focada. Entendi. A advocacia em defesa da mulher que eu trabalho, eu não sou especialista. Eu digo que eu sou mais especialista do que o especialista, porque eu sou especialista da vida em mulheres. E eu achei essa página super interessante. Eu tenho pouquíssimos seguidores nessa página, mas eu tenho um fluxo de perguntas maior do que na minha página pessoal, que eu já tenho milhares de seguidores. Entendi. Nessa página, elas têm mais intimidade, liberdade de clicar na minha mensagem, falar sobre a vida delas e dizer o que é que está passando.
E eu uso mais essa página até para contribuir, ajudar, do que para captar algum cliente, algum lead. Olha só que legal, né? Então, ó, esses 3 Instagrams que a gente pontuou aqui, você vai encontrar na descrição desse vídeo para você ir lá e, de repente, tem alguma dúvida, vai lá, faz uma pergunta, tira a tua dúvida lá com ela, que ela vai aproveitar o momento oportuno para te responder também. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Como também o endereço que ela pontuou agora aqui para a gente, tá certo? Estou aqui com a Carolina Barreto, ela é advogada, e a minha pergunta agora é sobre o direito patrimonial. Como equilibrar a proteção de bens e na justiça nas partilhas, é assim, isso mesmo, né? É, isso. Proteção de bens e justiça nas partilhas. Como é que funciona essa? Quando fala de partilha de bens, tem um leque de coisas que eu posso falar sobre partilha de bens, né? Divórcio, eu posso falar sobre inventário, mas olhando no núcleo, né, patrimonial, como partilhar aquele bem, né? Muitas pessoas acham que a partilha ela tem que ser justa porque ela tem que ser emotiva, o que eu tenho direito pelo que eu vivi ali naquela determinada situação. Mas partilhar bens é uma previsão legal, né? Então, se eu estou me divorciando, me separando, a minha partilha de bens vai seguir o meu regime de casamento. Se eu sou herdeira, a minha partilha de bens vai seguir a lei. A gente tem um conflito porque eu, filha, cuidei da mãe tanto tempo, eu tenho mais direito do que o meu irmão. Você pode ter até um direito emocional, né? Mas o direito legal, ele vai sempre estar na lei. Tem que separar, né? Tem que separar. Temos muito problema disso, que a pessoa se acha mais injustiçada porque recebeu um valor igual ao irmão que nunca apareceu e nunca cuidou do pai, vamos mudar a lei. Aí tem a questão do emocional. O emocional é uma coisa que o direito não consegue operar. Ele consegue operar em um conflito, mediando, conciliando, mas dentro de uma proteção, uma partilha de patrimônio, ele tem que seguir a letra da lei. Perfeito. Aproveitando esse gancho, direito empresarial. De que forma a advocacia preventiva pode evitar grandes perdas empresariais? Colocando a foto do advogado na frente da empresa. Se você lembrar que o seu advogado serve para tudo, você não vai ter problemas, ou se você tiver, vai ser o mínimo possível. Eu trabalhei para uma empresa 22 anos, uma caixa de assistência grande. Eu me desliguei da empresa, mas foi em comum acordo, tudo tranquilo, porque a minha atividade já não me permitia mais a questão do deslocamento, etc. Foi um corte abrupto, porque 22 anos é muito tempo. Eu comecei estagiária, passei uns 3, 4 anos e entrei já na assessoria jurídica da empresa. E essa empresa, quando eu saí de lá, eu pensei, gente, uma empresa com mais de 10 mil associados, uma empresa que tem mescla a associação com o plano de saúde, com a corretora, a empresa não tem problema. Os problemas da empresa são irrisórios para o potencial que a empresa tem. Mas porque chegava um contrato no meu e-mail, Carol, contrato tal. Eu acho que eu voltava a Milton esse contrato umas 10 vezes. Que tinha horas que ninguém aguentava mais. Mas não tem uma ação judicial sobre contrato de prestação de serviço e toda semana tinha demanda. Toda semana. Então pergunta se essa empresa se arrependeu de ter investido na assessoria jurídica antes do problema? Não, não se arrependeu. Então, assim, se no direito empresarial o empresário ele tiver a ciência e a consciência da importância de um advogado, eu até estico um pouquinho, um bom contador, né? Sim. Ele jamais, jamais espera para contratar o advogado quando o problema chegar, porque vai chegar. Sem advogado, o problema vai chegar. E você tem que estar preparado e assim. E a impressão que eu tenho é que quando você busca um profissional assim em cima da bucha, parece que poderia ter é, pensado nisso um pouquinho antes, né? Assim, para evitar que de repente Ele o problema ficasse maior diante de. Podia ter sido resolvido se tivesse um profissional com essa, digamos assim, com esse acompanhamento, né? poderia. Ontem eu fiz uma reunião com um cliente que ele é dono de uma construtora. E a gente estava analisando o contrato dele e por causa de uma palavra, o direito dele desmoronou. Uma palavra, Hamilton, uma palavra. Eu juro para você, uma palavra. O direito dele desmoronou. E eu perguntei por que que essa palavra está aqui. Ele, doutor, é porque eu estava sem advogado. Eu, então pronto. Então agora você vai pagar mais Engole o choro, caro engole o e choro. vamos, engole o choro e vamos tentar resolver aqui, porque aqui a solução, minha filha, é rezar e se defender. Não tem outra. Tem outro. Geralmente leva quanto tempo? É claro que os problemas aqui a gente está falando a longo prazo, né? Então tem problema que se resolve com. Eu nem sei se tem que se resolve com 30 dias, não sei se resolve, mas tem deles que leva anos, né, para se resolver, né? Milagres se resolvem com 30 dias no direito, Milagre. porque Então, probabilidade processo zero, né? judicial não se resolve com 30 dias, salvo se fizer um acordo. Eu resolvi agora um processo judicial, que eu acho que ele não tem 2 meses, 3 meses.
mas teve uma boa vontade enorme das partes envolvidas. Legal. Perdas, ganhos, um equilíbrio dos advogados fora do normal, que é muito importante, os advogados que estão envolvidos em negociações judiciais ou extrajudiciais, eles saírem um pouco do centro dos seus interesses e distribuir um pouco aqueles interesses entre toda a coletividade que está envolvida naquele acordo. E é um acordo de milhões de reais que durou o quê? 2, 3 meses, por conta do equilíbrio, do conhecimento dos advogados e da consciência de que um litígio muitas vezes não vale a pena. Entendi. É, realmente é bem delicado. E para você que está acompanhando a gente aqui, ó, tá vendo? Ó? Será que você se identifica com algumas dessas informações? Se você se identifica, ó, a gente vai estar deixando aqui o arroba na descrição do vídeo para você, de repente, procurar a equipe da doutora Carolina Barreto para você poder se informar um pouco mais sobre. Será que ela consegue me ouvir e responder nesse sentido? Para você que está acompanhando a gente aqui na nossa câmera aberta, né? Vale lembrar também que ela está aqui participando do Perspectiva Podcast e a nossa conversa aqui vai longe, viu? Tá certo? Então, ó, quem quiser tirar alguma dúvida com ela, a gente vai estar com a descrição aqui no vídeo e no decorrer desse episódio a gente vai estar divulgando também o endereço, os telefones de contato para você se informar, tá certo? Eu quero mudar um pouquinho o assunto porque assim, ano passado, aliás, esse ano eu vou levar mais, quebrar um pouquinho o protocolo. Eu tive naquele evento que teve no Náutico, foi no Náutico, que teve a festa dos advogados. Eu não sei, não lembro o nome da instituição, mas estava o presidente da OAB e estava o presidente não lembro o nome dele. E onde é que eu estou querendo chegar? Eu vi que você não imagina que, pelo menos eu, né, não imaginava que é, é, tem um período do ano que os advogados são gente, eles têm que se divertir também. E eu estava impressionado lá, com muito cuidado, que com um monte de advogado naquela festa. Você estava lá, não? Tava, Estava lá também? tava lá. E aí, foi no Náutico, né? Foi. Eu tava confundindo, sempre confundo o Náutico com o iate, mas foi Náutico mesmo. E aí eu tava lá olhando assim, poxa, ele se diverte como se não houvesse o amanhã. Muito legal a diversão. Aí a pergunta que eu faço é: esse relacionamento com os colegas, né, ao longo do ano, já que o advogado tem uma vida bem agitada, isso é legal, né? Ter esse momento. Eu sei que isso é um dos momentos que as pessoas, vocês se reúnem, toda a categoria se reúne num evento como esse. E claro que ao longo do ano vocês têm outros momentos, mas aquele me chamou a atenção porque é a primeira vez que eu vejo ele descer do salto. Ele realmente, ele chuta o balde. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse teu relacionamento com os colegas de categoria. Eu tenho um ótimo relacionamento com eles, assim, eu sempre viso muito também o lucro que eles têm com tudo aquilo que a gente negocia, então pensar no outro ali relaciona melhor com ele, né. Eu não quero ganhar sozinha, eu acho que um advogado que pensa que não quer ganhar sozinho, que aquele ganho coletivo, ele é um ganho mais produtivo, ele consegue ter mais consciência da figura do outro advogado naquela relação. E nós somos humanos, né, a gente precisa também, acho que o advogado é quem mais precisa de tempo para se divertir, porque quem acorda "bom dia problema" e dorme "boa noite problema" chama-se advogado. Então quando a gente se encontra, não tem limite, né, tem respeito, mas no limite não tem não. Pois é, eu vi lá, eu adorei, achei muito legal. E esse convite veio lá da. Eu não lembro o nome dele, gente. Eu queria falar o nome dele, mas eu não vou lembrar. Mas eu fiquei muito feliz. Foi o São João, acho. A festa de São João. Eu já ia te falar que eu acho que foi o São João, Foi de São João. Eu acho que tive, foi o foi no São São João. João. Isso. E eu achei muito legal. E assim, essa confraternização da categoria. Achei muito legal mesmo. Mas voltando aqui para nossa conversa, a gente está aqui com a doutora Carolina Barreto. Vamos lá, estratégia jurídica. Como definir a melhor estratégia sem perder a humanidade do caso? Isso é muito importante. Eu digo que é até essencial. Porque eu não posso simplesmente criar uma estratégia na qual eu passe por cima e acabe com a outra parte a todo custo, porque existe uma série de coisas que eu preciso preservar, dentre as quais o meu sono, né? Eu tenho que dormir tranquila. Muitas vezes o processo ele não representa a realidade. Eu tenho clientes que me falam alguns assuntos, eu coloco nos processos, e quando eu falo com o advogado, eu sou outra pessoa. Às vezes até o advogado diz: "Doutora, o meu cliente viu sua petição, eu mostrei porque quis", porque lá no processo a gente tem que colocar o que tem que fazer para poder conseguir garantir o direito, né, e não violar o direito. Mas aqui eu sou a Carol humana, que eu quero o bem do seu cliente e o bem do meu cliente. Você há de convir, Hamilton, que uma sentença ela não é boa para ninguém.
Quando eu tenho uma sentença, o Hamilton ganhou um processo, mas o Hamilton continuou com o litígio com a Carol. Porque se ele ganhou, alguém perdeu. Se alguém perdeu, alguém está ferido com ele. Se eu faço um acordo, eu consigo fazer o quê? Minimizar esse abismo. Eu não tenho quem perdeu e quem ganhou. Quem perdeu e quem ganhou no acordo? Ninguém. Todo mundo perde, todo mundo ganha alguma coisa. Então, essa estratégia que nós temos que traçar para poder pegar qualquer processo, seja um processo de 5 mil, um processo de 5 milhões, ela tem que ter respeito ao advogado da outra parte, respeito ao cliente da a parte adversa também, obviamente, para poder você auferir um resultado que faça você minimamente dormir e seu nome ficar ali resguardado, porque uma coisa que a gente leva para o túmulo é o nome, né? Bens ninguém leva, mas o nome ele vai e fica. Isso é verdade, viu? Bom, continuando aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre empatia. É possível ser firme e acolhedor ao mesmo tempo? É possível. É difícil, mas é possível. Eu faço isso com meus clientes muitas vezes, né? Ontem estava atendendo um cliente à tardinha. Se eu fosse uma advogada um pouco assim, eu digo mais maquiavélica, eu tinha fechado 5 ações com ele. 5. Só o que ele me pediu, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. 5. Eu esperei ele falar, ouvi, me coloquei no lugar dele, da revolta dele, da raiva dele, caso gravíssimo. Ele tinha 2 filhas gêmeas, uma faleceu por desídia da mãe, e a outra, a mãe, vive a vida noturna com a criança, hoje com 3 anos. E ele estava mal assessorado, enfim. Ontem ele estava bem chateado, queria 5 ações. E eu falei para ele: olha, se eu fosse uma advogada um pouco mais materialista, eu fechava agora 5 ações. Do jeito que você está aqui emocionalmente abalado, eu fazia fácil você fechar essas 5 ações, mas você só precisa de 2. E eu só vou cobrar de você e fazer para você essas 2 ações. Porque isso vai tirar a tua paz, porque isso, porque isso. Ai, mas eu quero também uma ação para distanciar a mãe dos meus filhos de mim. Você tem que ter ela perto. Porque se ela tá fazendo mal à tua filha, tu tem que acompanhar o que ela tá fazendo com a tua filha. Então deixa eu sentar um pouquinho na tua cadeira. Eu disse pra ele, desse jeito. Deixa eu me ver com a mãe levando essa criança e você sem saber o que a mãe tá fazendo, porque você tem uma medida de distanciamento dela que você tá querendo pedir. E aí, qual é a tua preocupação? Será que tu vai ficar preocupado se tu estiver de longe olhando? Ou tu vai ficar mais preocupado se ela puder levar de manhã e voltar de tarde? Aí você ter que ser firme, dizer para ele que ele não precisa de 5 ações, dizer que você sente o que ele está passando, dizer para ele que você está sofrendo com ele, mas negando o que ele quer, é difícil, mas é possível. Olha só, tá vendo? E é por essas e outras que a gente gosta muito, né? A gente fica muito feliz quando a gente tem a oportunidade de, como eu disse no começo, esse é o tipo de episódio que é um episódio de utilidade pública, que aqui, embora o nosso objetivo aqui é informar de forma geral, a gente fica feliz porque isso aqui gera muitas informações que ajudam as pessoas, né? E de repente essa que é mais uma. Essa sequência de perguntas que a gente preparou aqui realmente tem esse objetivo da gente poder extrair dela perguntas que a gente pode informar as pessoas. E com base nisso, eu fico me perguntando, além desses casos que você lidar no dia a dia, tem alguma que você não, assim, quer distância, assim, não, esse é o que é o tipo de caso que eu não me Tem. faz bem. Na área criminal, nós trabalhamos só com a parte de defesa da mulher, Sim. mas alguns crimes nós não conseguimos trabalhar de jeito nenhum. Mas tem um porquê especial, não? Muito sensível, muito delicado. Em defesa da mulher, a gente age bastante, às vezes até eu amplio a minha resistência para poder defender a mulher, mas jamais contra crimes de ordem sexual, feminicídio, agindo em defesa de quem praticou o ato, né? Não consigo, não faço, de jeito nenhum. Mas nem chegando, né, eu vou te indicar, não, você diz não, nem Nem para o por processo de indicação. milhões de reais eu não faço algo que eu não consiga me envolver. Às vezes, até trabalhando para homens, se eu trabalho para bastante homens, eu tenho bastante cautela. Tem um cliente que, no começo, ele alegou várias coisas da mãe do filho dele, né? Dos filhos, são 2. E eu, com o pé atrás, né, assim, com cautela, fui por trás, investiguei quem ele era, se ele estava falando a verdade, se essa mãe era tão ruim, porque as crianças não queriam ficar perto da mãe. E eu, meu Deus, qual a mãe é tão, 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 tão ruim a ponto dessas crianças não quererem conviver com essa mãe, a mãe pedindo e ele sem querer. E eu fui
sempre pisando ali, né, leve com ele. Ele: "Doutora, por que que não fez isso? Doutora, uma tutela de urgência", eu: "Calma". Até que um dia eu consegui juntar todas as provas e verificar que aquela mãe que eu achava que era boa, não era tão boa. Ela chegou a bater várias vezes nos meninos, eu tive que criar uma relação com essas crianças para poder, com muita cautela, abstrair dela informações que pudessem compor o meu juízo de valor sobre ele e sobre aquela mãe. Porque não é o dinheiro que ele está me pagando, o contrato que ele está fechando, que vai me fazer usar o direito para poder separar uma mãe do filho. Eu não vou fazer isso, de jeito nenhum. Às vezes as pessoas até julgam, porque vê por fora, né, não vê a própria consistência daquela relação. Mas nesse caso desse cliente, e hoje virou meu amigo, todos viram no final, eu tive que ter muita cautela, e eu tenho, sempre quando tem algum homem envolvido, eu fico mais assim, os homens são meus amigos, são meus clientes, mas eu confesso para você que eu tenho essa cautela. Perfeito. Ética profissional. Como a ética orienta suas decisões em momentos difíceis? A ética ela é um conjunto de características, né, que eu posso atribuir ao exercício da minha advocacia. E quando eu digo que eu preciso exercer todas as características da advocacia, eu digo que eu tenho que ser ética. E ser ética nada mais, nada menos é muito simples essa resposta, é fazer o que é correto. E se você disser, Carol, você sempre faz o que é correto, eu sempre busco fazer o que é correto. Se eu errei, eu peço perdão por algo que eu tenha feito e que não tenha sido ético, pode ter certeza que não foi da minha sã consciência ou nem dentro do meu ponto de equilíbrio, porque eu sou um ser humano, posso errar. Mas eu acho que para se manter uma boa relação dentro de um escritório de advocacia, fora dele, a ética, ela é essencial, necessária. Perfeito. Então, vamos tomar uma água aqui para a gente esfriar, que meu amigo Samuel esqueci de colocar no começo. Mas trouxe na hora certa. Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, a gente está aqui com a doutora Carolina Barreto, participando aqui com a gente, advogados e associados. Eu vou já divulgar mais uma vez. Eu estou adorando essa conversa, porque você fala com muita segurança. Eu fico assim, imaginando, sabe, o nível de profissionalismo aqui, ó. Advogada Carolina Barreto, o arroba são três, tá? Advogado Carolina, que tá aqui na descrição do vídeo. Carolina, Carolina Barreto Advogados, né? E o advogada da mulher também. São três arrobas para você ir lá, ó, e se informar. Qualquer um desses três aqui. Acho que com certeza as mulheres vão se identificar mais pelo último. Mas se você é homem, de repente quer tirar uma dúvida sobre o que a gente está conversando aqui, fica à vontade, vai lá. Isso aí vai ser um momento legal. Autoridade, profissionalismo, ética, já deu para perceber aqui. Acho que isso, para mim, isso aqui parece ser uma espécie de currículo para o profissional. Tipo assim, poxa, eu estou realmente procurando um advogado. Poxa, vamos ver quem é que pode me ajudar. Claro que tem muita questão de aproximação, pouca coisa, mas autoridade, né, no que falam, na É. explicação. Então, tudo isso faz total sentido. Então, esse é um momento legal, tá certo? Já divulguei aqui, os arrobas você vai encontrar na descrição desse vídeo. Vai ser um momento muito bacana. E continuando a nossa conversa aqui, eu queria que a senhora falasse aqui sobre soluções justas. O que significa alcançar uma solução realmente justa para todas as partes? Aí eu vou repetir o que eu te falei. É a questão da sentença, né? Sim. Todo mundo acha que a sentença procedente, todo mundo espera, todo dia vem publicação no nosso e-mail, nós esperamos o quê? Sentença procedente, recurso provido ao seu favor, mas na verdade uma sentença ela não é o melhor resultado. O melhor resultado sempre é aquele que atende à necessidade das duas partes, mas a gente sabe que num processo judicial às vezes tem parte que não tem razão nenhuma. Então, o que é justo, né, Hamilton? Ninguém sabe nem definir o que é justo, porque o que é justo depende de fatos, o que é justo depende de emoção, o que é justo depende de lei. Se eu colocar assim, vamos despir a palavra, a frase, o que é justo, a pergunta e dizer o que é, Carol, efetivamente justo, é o que está na lei. Né? É o que está na lei, ponto final. Mas a própria lei, ela permite que você constitua, que você tome decisões, você como juiz, como julgador, baseado em princípios, baseado em cultura. Então, daí você vê que a lei, ela pode não ser literalmente a justiça. Eu acho que a justiça, ela pode vir à tona quando se tem bons advogados e conseguem compreender que nem sempre a letra da lei é o que é justo. Né? Eu vou afastar aqui, que senão eu vou jogar a tua água lá para outro lado. Entendi, entendi. Isso é muito importante.
Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da estrutura. Hoje, você considera hoje que você tem uma equipe que trabalha com você também, né? Lá Tem. no escritório de vocês. Hoje você, eu não vou falar a título de, no sentido literal da palavra, mas você considera que tem equipe perfeita hoje, que te acompanha, que conduz todos os teus trabalhos? Pergunta difícil, mas eu vou lhe dizer, eu tenho uma coordenação e uma controladoria perfeita. Sim. Quando você tem um corpo e o seu coração e o seu cérebro estão em harmonia, todo o resto do corpo se movimenta de forma excelente. Então, eu tenho uma certa eh, mudança frequente nos advogados de uma base inicial, porque, enfim, eles querem empreender também. Hoje em dia, o advogado ele não é mais advogado, é empreendedor. Mas eu tenho uma equipe de base, aliás, uma equipe de coordenação e de controladoria que ela, eu digo assim, vocês não são treinados, vocês são maltratados, né? Porque vocês são sugados, toda a inteligência de vocês, todo o relacionamento interpessoal de vocês, eu sugo até a alma. Mas final de semana eles não querem ver Carolina Barreto. Porque de segunda a sexta estamos lá intensamente crescendo, estudando, nos qualificando, procurando sempre os melhores sistemas, as melhores estratégias, as melhores soluções. Então, assim, hoje brincam muito lá no escritório, doutora, a senhora não é rica porque todo problema que dá, a senhora bota uma pessoa. Eu disse, a quantidade de gente não tem nos escritórios por aí, porque eu pego uma pessoa e exerce 3 funções. Eu pego 3 funções e boto 5 pessoas. Porque eu não quero que o cliente tenha problema. O cliente já me procura porque ele tem um problema. Eu vou gerar outro problema para ele. O médico, ele vai cuidar da pessoa. Se ele errar, ele pode ceifar a vida daquela pessoa. Fica uma saudade, uma dor enorme, que com o tempo ela vai amenizando e você vai aprendendo a viver com aquela ausência, né? Eu já perdi entes queridos, sei que é assim, não por erro médico. Mas quando você é operador do direito, um juiz, um desembargador, você erra, você acaba com a vida de uma pessoa viva. Ela vai amargurar aquele erro a vida inteira, até ela morrer. Então é muito sério, a advocacia é muito séria. Por isso que eu te digo, eu não tenho equipe perfeita, que não existe equipe perfeita em escritório nenhum. Mas o meu coração e o meu cérebro, eu acho que eles são melhores do que eu lá no escritório, que é a minha coordenação e a minha controladoria. Perfeito, excelente. E aí a gente costuma fazer sempre, faz essa pergunta, na verdade, porque quando a gente recebe nossos convidados aqui, a gente imagina assim, já é uma vida agitada. No caso do direito, é uma exceção porque é agitadíssima, né? E aí, para dar acesso, dar condições de atender todos esses clientes, você realmente precisa confiar em muita gente, Precisa. né? Assim, então, quando a gente fala nessa questão da equipe perfeita, é justamente assim, a mim, eu preciso confiar na equipe que está do meu lado, que senão. E aí você falou uma coisa super legal aí, que é o seguinte, você não mede esforço para resolver o problema do cliente. De jeito nenhum. Então, eu achei muito legal isso, ó. Eu quero 2 ou 3 pessoas envolvidas nesse caso aqui, porque eu não vou voltar para lá com outro problema para o cliente, porque tipo, não faz sentido. Ele já me procurou com esse objetivo e Exato. é daqui para frente para poder resolver. Então, me parece que isso faz parte de uma filosofia de trabalho. É isso mesmo? Exatamente, ó. Quando eu te falo, eu não tenho uma equipe perfeita, é porque eu não posso chegar nesse podcast maravilhoso, com essa pessoa maravilhosa e simplesmente olhar, ah, minha equipe é perfeita, porque perfeito só Jesus Cristo. Mas eu tenho um sinal de alerta lá no escritório enorme. O cliente vem para resolver o problema. Se eu estou aqui com uma linha de segmento e eu tenho um advogado que está possivelmente me gerando um impedimento na progressão daquele caso, afasta ele. Por isso que eu te digo, se o teu coração e teu cérebro estão andando em perfeita união, a probabilidade do seu caminhar e dos seus membros se movimentarem de maneira excelente é 100%. Então, lá no escritório, eu tento com que aquele problema ele tenha um fluxo de solução. Se eu tenho um problema interno, ele não chega no cliente. Meu problema interno não chega no cliente, nem abala o processo do cliente. Eu tenho um controle super elevado assim de cobrança de prazos, de cumprimento de atividades. Nós cumprimos prazos antecipados, ou seja, criamos prazos. Nós temos o prazo lá que o povo ama, o prazo de dia seguinte. A gente pega o prazo da parte adversa e coloca um dia depois como um prazo nosso. Carol, mas prazo para quê? Se não foi nem intimado, não sei, vou ver. Terminou o prazo da parte adversa, eu vou esperar que o processo ande sozinho me chame? Não, eu vou lá e chamo o processo. E nessa história eu vou preservando o cliente ao máximo, porque é o que ele merece. Perfeito, excelente. Propósito.
como o propósito pessoal influencia a sua forma de advogar? Olha, quando eu era nova, que eu passava por muitas dificuldades financeiras, eu dizia que eu nunca mais na vida, quando eu me formasse, eu ia comer aquela canjinha do couro da galinha que mamãe fazia. Porque a galinha era dividida em várias oportunidades de jantar. Um dia o frango assado, outro dia o cozido, aquele courinho temperado, minha filha, ele dava o gosto na canja. E eu olhava aquela canjinha sem frango, eu dizia, quando eu me formar, eu nunca mais vou comer este negócio. Obrigada, Deus, porque eu tenho, mas não quero mais. A priori, quando a gente se forma, a gente quer dinheiro. Pensa logo num carro bom, numa casa melhor, em pagar uma coisa para uma avó, para uma mãe, para uma tia. Só que hoje eu já evoluí materialmente, não posso negar, né? As redes sociais mostram, direto ou indiretamente, o que conquistamos. Mas o meu propósito hoje, eu sou obstinada, doente, curar pessoas. Olha, Eu quero curar aquelas pessoas com o meu trabalho. Óbvio que eu quero a minha remuneração, eu não trabalho de graça. Mas não é o objetivo material. E a consequência é extraordinária. Atendi uma cliente e acho bom às vezes falar sobre esses casos, Hamilton, que a pessoa se identifica quando ela está ouvindo. E ela estava brigando pela guarda do filho. E o filho não queria, estava nitidamente sofrendo alienação parental. E ele não queria ter relacionamento com a mãe, ele tratava a mãe e trata como se fosse assim um bicho desconhecido, é uma coisa absurda. E eu estava no fluxo de faturamento com os processos delas, vários processos alto, processo caro, fora da comarca, caso complexo. E a mãe sofrendo, amigo, se degradando. Depressão, tentou ceifar a vida. Eu chamei ela no escritório e falei: o que é que te dói mais? Manter esse processo, ir para as audiências, ver o teu filho negar as ordens judiciais para ele conviver com você, ou te dói mais esquecer esse processo, não lutar por ele e lutar na tua oração espiritual junto com Deus para reverter essa situação? O que é que te dói mais? Quer acabar com esse processo? Quer esquecer essa ação e quer entregar na mão de Deus? Para poder se curar e esperar que Deus providencie, já que na justiça seu filho não está cumprindo nem as decisões judiciais, nem o seu ex-marido. Ela, doutora, mas como é que fica? Gente, eu pago tudo que eu estou devendo à senhora e tudo que a senhora não vai mais ganhar. Eu não quero nada. Eu quero que você seja feliz. Se você decidir hoje desistir disso aqui, você pode ir embora e seja minha amiga. É só isso que eu quero. Acabou, sem pagar nada. Eu quero você bem. Eu quero que você nunca mais diga que vai tirar sua vida. Eu quero que você nunca mais chegue aqui chorando, magra, deprimida, brigando com seu atual marido. E eu quero que você acredite com fé e com esperança que um dia seu filho vai voltar. Ela, pois, doutora, eu não quero mais. Eu não sabia como lhe dizer. Que eu não quero mais. E tinha multa, era muito caro. Esquece. Mulher esquece multa? Eu falei assim. Mulher esquece multa, esquece tudo, esquece dinheiro, acabou, pronto, tá rescindido. Onde é que tu quer que eu assine? Vai ver tua vida. E protocolei o pedido de desistência da guarda, da alienação parental. Passou uns dias, ela mandava uma mensagem pro filho dela e ele nunca respondia. Passou uns dias, ela foi no escritório chorando, porque a mensagem ficou azul do WhatsApp. Ou seja, ele desbloqueou a mãe. olha, Entendeu? E ela disse, doutora, será se for o resultado do processo, meu amor, for o resultado de Deus? O processo, existindo ou não, a sua decisão está tomada, você vai ser feliz. Pronto, eu acredito que uma hora esse filho volta. Dinheiro não importa. perfeito, excelente. Parabéns, viu? Muito bonito toda essa demonstração né, que você apresentou para ela aí. Muito legal isso. Muito legal mesmo. Gente, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, a gente está chegando aqui quase nos momentos finais desse episódio. Olha, eu estou adorando, que eu fico imaginando uma série de coisas aqui. Eu acho muito legal quando a gente tem a oportunidade de transformar esse podcast numa utilidade pública, né? Ajudar as pessoas, informar as pessoas e acho que nesses últimos 2 anos é o que a gente mais fez e faz aqui para os nossos convidados, né? E para as pessoas que nos acompanham também, principalmente quando a gente faz aqueles cortes, que a gente vê lá aquele monte de comentário das pessoas querendo se informar, e isso aqui vai ser um daqueles, que a gente vai ficar horas e horas respondendo um monte de coisa, encaminhando, passando arroba, isso é muito legal. E isso só é possível, só foi possível porque a doutora Carolina Barreto veio aqui conversar com a gente. Então eu estou muito grato assim, por você ter vindo aqui conversar com a gente. A gente ainda não finalizou nossa conversa aqui, ainda tem algumas perguntas, mas eu quero agradecer demais a gentileza de você ter vindo, viu? Crescimento profissional
e pessoal. De que forma a experiência mudou a sua visão sobre a profissão? A experiência que você está falando de vida, Isso. ai, muita, é como eu acabei de falar, né? O peso das decisões, né? Você conviver ali com o processo judicial, o custo. Antes eu achava que o processo judicial tem que ir até o fim, a decisão lava a alma. Não lava a alma, que lava a alma é leveza. Que lava a alma é você estar dentro de si, podendo agir em outras coisas que não só aquele processo. Uma coisa que eu proíbo meus clientes. Eu digo, olha, você vai me contratar, mas se você ficar todo dia entrando no processo, vivendo o processo, mandando notícia para mim, perguntando como é que tá, morrendo, sofrendo por causa do processo, eu não advogo para você. Você está contratando uma pessoa para você ficar calmo, tranquilo, viver sua vida e esperar o resultado. Isso desgasta, né? Desgasta o cliente. Sim. Porque ele fica, como eu te disse, fora do centro dele de decisão. Aí, quando eu preciso fazer um acordo, tomar uma decisão, fazer um recurso, o cliente não sabe. Às vezes tem cliente que quer que eu entre com 3 recursos. Ele estuda, vai no Google, aí ele vê que aquela decisão cabe no recurso A, B, C. O GPT. No GPT agora, né? A GPT é meu best friend, viu, GPT? Ele vai no GPT, o GPT, olha, aquela decisão cabe em embargo de declaração, mas também cabe depor um agravo e cabe não sei quanto, um recurso pro céu. Aí o cliente chega, doutor, eu quero recurso A, B, C, D. Pra quê? Eu quero o teu dinheiro, me dá o teu dinheiro dos recursos. Mas não é o que é melhor para ele. Então, assim, com o tempo, né, eu já tô pra lá dos 40, e já filho grande, coisa que ensina é filho, né? A gente começa a perceber que existe em todos os conflitos vida. E eu tenho que valorizar sentimentos, eu tenho que valorizar emoções para poder criar resultados jurídicos. Legal, legal demais. Bom, continuando aqui nosso episódio, é o seguinte: a gente tá chegando no final do ano. Existem dois momentos que a gente quer muito dos nossos convidados aqui. São duas perguntas. Primeiro, queria que você fizesse um agradecimento especial a todas as pessoas que te cercam, né, ao longo do ano, na vida inteira, né? Tem gente que você de repente está do teu lado há muitos anos. Eu acho que esse é o momento de você de repente fazer um agradecimento especial. E aí a gente queria aproveitar esse momento para que isso fosse possível. E aí dessa vez eu queria que você olhasse para essa câmera e fizesse esse agradecimento. Quem você Ah, gostaria de Milton. agradecer? Tem uma lista de pessoas, né? Se eu for falar sobre tudo que a gente passa no direito, sobre tudo que eu passei o ano inteiro, e o quanto eu tive pessoas que foram muito importantes para mim. A exemplo, eu te falo da minha equipe, né? Minha equipe, nossa, eu tenho a Letícia, que ela veste a camisa assim do escritório de forma excepcional, uma menina incrível. Eu tenho o Igor, que é o meu assessor geral do escritório, que é aquela pessoa que às vezes eu digo, Igor, calma, calma, que o problema não é teu. Porque ele leva o problema do cliente para o fundo do coração dele. Eu tenho a Mariana, que fica ali na recepção, cuida do meu financeiro, que foi quem foi tentada foi ela o ano inteiro. E tentaram dar golpe e foi porque do financeiro, né? Uma menina que faz tudo por mim, gente, tudo, tudo para o cliente se sentir bem. E obviamente, né, meu marido, minha família. Nossa, são muitos enfrentamentos. Você cuidar do problema dos outros, você cuidar da família dos outros, da doença emocional do outro, né? E a gente precisa ter um suporte muito grande para poder conseguir dar para o Hamilton, para o João, para a Maria, uma solução de um problema que não é meu. E que às vezes eu não estou nem ganhando dinheiro, porque às vezes o processo demora tanto, não por culpa nossa, porque temos um judiciário difícil, que às vezes se eu for calcular ali, eu ganhei R$ 10.000, divide por 48. Quanto é que eu ganhei ali por mês, entendeu? Às vezes nem é expressivo, mas eu tenho que valorizar aquela pessoa. E eu preciso de uma rede de apoio muito grande, né, para poder conseguir chegar onde eu cheguei. Perfeito, legal demais. Então, aproveitando também que a gente está se aproximando aí agora do Natal e do Ano Novo, vale a pena você felicitar essas pessoas também, né? Então, aproveita o momento olhando para essa câmera. Eles querem honorários, viu? Ah, é? Eles querem honorários, brincadeira. Não, eu vou ficar com vergonha agora de falar, tá vendo? Ó, fiquei com vergonha. Porque eu tenho uma dificuldade de expressar um pouco meus sentimentos, sabe? Eu amo muito, mas eu expresso pouco, eu me Sim. reprimo pouco. Aí eu tenho que ser tão controlado o dia inteiro, o tempo inteiro, que na hora de eu falar assim, eu amo, eu te agradeço. Eu fico assim, oi, gente, eu te amo, eu te agradeço. Mas sim, eu agradeço, Igor, Letícia, Mariana, meu marido, Gleidson. Nossa, esse homem, ele
Ele só falta me levar nos braços, viu? Ele só falta me levar nos braços. Meus filhos são maravilhosos, vou te apresentar. Ótimo. São maravilhosos, obedientes, tranquilos. Gente, e São Deus, 3, é 2. 3, 3. só Como é o nome 3. deles? José, Maria, Eduarda, né? E o Carlos. Carlos, 3 filhos. Legal. 22, estuda medicina fora, né? A 17 faz nutrição e o de 10 está estudando ainda. Perfeito. Excelente. Então, minha vida. Que bom. Carolina, eu quero te agradecer demais a tua participação. Eu acho que caberia aqui a gente conversar em outros momentos, para a gente conversar sobre muitas outras coisas. Tinha muita pergunta polêmica que eu queria fazer aqui, mas eu me contive em fazer. Eu ia falar sobre aquela questão dos golpes, né, que está acontecendo, até para orientar as pessoas, né, mas aí eu quero ter um momento para que a gente pudesse fazer isso aí, Golpe do pontuando advogado, né? O AB exatamente. agiu, viu? Agora Pô, tá eu mais vi. difícil entrar no PJE. Pois é porque embora seja, era aberto, né, para todo mundo. Era, Tinha mas agora vai precisar de uma conferência mais rígida para poder entrar. até Essa para. semana o pessoal tava endoidando lá, pedindo código, colocando Authenticator e tá dando certo, graças a Deus. Mas Que mais bom, dificuldade. que bom. Bom, então eu quero agradecer demais, mais uma vez, a gentileza. Espero que a gente tenha outros momentos para poder conversar sobre vários temas aqui e ter oportunidade de ter eternizado o teu momento aqui com a gente também, embora você já tenha participado de outros podcasts, para a gente foi gratificante, você é muito inteligente, competente. A gente Obrigada. fica muito feliz em ter você aqui. E, gente, para você que está acompanhando o nosso episódio aqui, na descrição desse vídeo tem todas as informações, tá? O endereço, as redes sociais que eu divulguei aqui várias vezes, para você ir lá, se conectar, fazer sua pergunta, esclarecer sua dúvida. A ela ou a equipe dela vai poder responder isso aí com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quem agradeço, me senti muito bem aqui. Você tem, assim, uma energia maravilhosa, sua equipe, e recomendo. Muito bom estar aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito difícil trazer ela aqui, porque ó, entre indas e vindas, e marca e desmarca, mas Fui a gente quase jubilada. não vamos desistir dela, não vamos desistir dela. E finalmente deu certo. Por isso que a gente fica Estou feliz, muito feliz também. porque a gente pensou várias vezes, poxa, mas não botar. Não, bota ninguém. Vamos ver que na hora certa ela vai vir, porque a gente se conectou. Quando a gente foi ver lá o Instagram, disse, ela tem que vir aqui, ela tem uma pegada diferente. Vamos trazer ela aqui para conversar com a gente. Obrigada, agradeço muito, muito grata. Foi muito bom estar aqui com você. Perfeito, então. Gente, e aí, vocês gostaram? Eu tenho certeza que sim. Então, ó, corre aqui na descrição desse vídeo para você ir lá se informar. Compartilha esse link no grupo da família, que eu sei que você tem um amigo, um parente que precisa de um suporte, ou de uma ajudinha, uma orientação. Vai lá que de repente isso é possível. Vai lá fazer as perguntas lá no chat ou nos arrobas que a gente deixou aqui na descrição desse vídeo, tá certo? O meu muito obrigado por vocês que assistem, sempre compartilhem e fiquem aí ligados que os cortes vão vir aí bombando, tá certo? Bom, eu fico por aqui e volto no próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.